Bom, deixando a gravação aqui a partir de agora eu vou deixar liberada para todo mundo, fazendo aí pequenas apresentações aí, ó, de novo, deixei aqui o nome do... tudo bem, vou me apresentando. Eu sou a coordenadora do curso e tenho 2 disciplinas dentro do curso de dança-terapia. Eu vou pegar a parte de... Nossa, meu computador caindo de novo. Ainda bem que eu vim para o celular. Nós vamos falar sobre a dança na perspectiva da saúde e práticas em dança-terapia. Então, eu tenho essas 2 disciplinas aplicadas com vocês. E, como eu havia falado para as meninas que já estão aqui, Elaine, Marta, a ideia da construção do curso é tentar tirar a ideia mercadológica principal de que dança-terapia é atribuída a uma modalidade específica. Na verdade, a gente vai ver que a dança como forma de trato com o aluno, a forma com que a gente vai querer estabelecer a terapia, a cura do corpo, a cura do espírito, a forma com que a gente vai trabalhar a educação somática para reconexão do indivíduo com o seu próprio corpo, com a sua vitalidade, ela é maior do que apenas um único nome, né? Então, eu não pude restringir apenas a prática da biodança, apenas a método X ou Y que já é aplicado no mercado. A gente não tem autorização para usar, claro, esses métodos X e Y, porque, afinal de contas, se você quiser fazer alguma formação específica neles, os cursos já estão disponíveis. A ideia da pós-graduação é que a gente consiga agregar o que existe no mercado, o que as pessoas apresentam como formas de dança voltada à terapia, como nós podemos trabalhar de uma forma tranquila com os nossos alunos, agregando os valores que não são próprios, aquilo que de repente faz parte do meu conhecimento. E que, assim como outros conhecedores já tiveram aí a criação da sua própria metodologia, quem sabe vocês, dentro da experiência de vocês, possam ser as próximas a criar novas metodologias, a trazer novas propostas de ensino, a agregar novos saberes, porque aquilo que vocês já aprenderam de dança, tudo aquilo que vocês já agregaram para a vida de vocês, isso daí faz parte daquilo que você é hoje como educadora. Isso não se perde, porque você, olha, eu ainda não tinha... a formação da dança hoje, ela tem 2 campos. O campo acadêmico, como nós estamos fazendo agora, e tem muito do campo prático. E para a gente que já veio do campo prático, a gente sabe o quanto que nós temos de horas de estudo, de compreensão daquilo que nós fazemos, de prática mesmo, e que cada vez que você faz, traz um resultado e um conhecimento diferente. Agregar a prática ao conhecimento acadêmico vai trazer com certeza para vocês condições de poder criar daqui para frente uma gama de possibilidades de atendimento. Então, assim, eu cheguei aqui a me apresentar, né, no início da nossa conversa, passei a gravar um pouquinho depois. Eu vou pedir para que vocês, meninas, se apresentem um pouquinho e depois eu vou entrar falando aí sobre esse assunto aí, sobre pandemia, possibilidades e o que pode vir depois desse primeiro encontro. Hoje a gente não vai ficar aqui, eu não pretendo tomar muito do tempo de vocês, né, não vou me estender aí por 2 horas, mas de repente a gente pode, se vocês assim concordarem, marcar outros encontros e assim a gente vai estudando junto novas possibilidades, porque eu, como vocês, também adoro aprender e adoro conhecer gente nova e eu acredito que parte das danças, né, hoje quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de agregar, por exemplo, vamos falar das danças circulares, a gente tem ainda esse resgate dessas culturas porque alguém contou para alguém, né? Então, alguém que praticava, contou para seu filho, que contou para seu neto, e que, por sorte, chegamos aqui a essas histórias. A gente vai conhecendo aí a história, por exemplo,
do maracatu, como que surgiu o maracatu, e coisas que vão sendo agregadas à nossa história através da forma com que as pessoas registraram isso. Quem sabe o que a gente vai ser capaz de deixar aí como registro daqui para frente, né? Bom, vamos lá. Vou pedir para a Marta se apresentar. Pode ser, Marta? Tudo bem. Bem, meu nome todo é Maria Marta Jardim Souza, é um nome grande, particularmente, mas eu sou conhecida como Marta Jardim, né? É o nome que eu gosto de usar, né? Que as pessoas já me conhecem também na minha cidade. Eu sou paraense e a minha cidade é Castanhal, que fica a 65 quilômetros da capital, que é Belém. E eu vim do interior, na verdade eu moro no interior da cidade, mas a minha formação inicial, ela é na educação física, né? Que eu fui estudar lá para a capital. Então, comecei na educação física e já tinha essa paixão pela dança, né? Eu já dançava, não formalmente, não tinha nenhum conhecimento formal ou técnico, mas já dançava pela escola, em apresentações e tal. Então, a minha paixão pela dança, ela começou bem antes, né, de eu entrar no curso. E na educação física, eu me vi, assim, agraciada com muitos conhecimentos também, e acabaram vindo ao encontro do que eu também pensava sobre a dança, né? Assim como a professora Aline pensa nesse conhecimento, né, tão mais amplo do que a gente consegue enxergar, então era assim também que eu via as possibilidades dentro da educação física e principalmente em relação à dança. E sempre em busca de mais conhecimento, eu fiz uma pós em São Paulo, uma pós de dança e consciência corporal, porque eu também já tinha há algum tempo, quem sabe não foi na mesma universidade, foi na USCS que eu fiz, né? Inclusive foi na USCS, na Universidade de São Caetano do Sul. E quem me atraiu... eu fiz em outra, mas eu conheço a turma de lá, é boa. Pois é, quem me atraiu para esse curso foi a Inês, né? A Inês Artacho. Eu sempre a tive como uma referência na educação física, então para mim foi muito emocionante ter uma aula com a Inês, né? E por isso eu fui fazer esse curso também lá. E então, assim, e na verdade, quando a gente começa a estudar, a gente não quer mais parar, né? E eu sempre gostei de estar agregando conhecimentos que fazem todo sentido com o meu caminhar, com o que eu já estou fazendo de caminhada, né? Então, sempre na busca de me conhecer, né, desse meu autoconhecimento, Deu uma travadinha. A internet dando na nossa cara, mais uma vez. A minha ainda tá aqui, ó, só pelo celular, porque a da casa já foi, ela está em momentos de desmaio, acho que é o calor, entendeu? Normal. Bom, daqui a pouquinho a Marta deve estar de volta. A internet é assim, ela vai e volta. Voltou? Voltou, que bom. Então é isso, gente. Eu passei por algumas formações em dança e a dança-terapia era algo que eu almejava também. E eu tentei entrar em outros cursos, só que eram presenciais, eu não dava mais para fazer, já que eu tinha feito uma pós, né, em São Paulo. Eu tinha que sossegar um pouco, né, no meu cantinho. E aí eu consegui, pesquisando cursos, eu fui encontrar na Unileia. E eu já fiz um curso pela Unileia, né, que é o curso de Pilates. Então, eu achei super interessante a proposta e cá estou eu, a fim de compartilhar muito conhecimento com vocês. Obrigada. Legal. Elaine, sua vez. Então, a minha história é a seguinte. Eu sou formada em psicologia, só que na minha adolescência eu fiz 9 anos de jazz dance. Então eu sempre gostei de dançar. Só que aí eu fui estudar psicologia, comecei a clinicar, trabalhar na área da psicologia. Só que eu cansei e quis mudar isso.
Então eu quis unir a psicologia com a arte da dança. E por que não fazer a dança-terapia, que é a união das duas, né? E começar a trabalhar com isso. Aí eu não me apresentei, que eu moro aqui próximo a Sorocaba, tenho familiares em São Caetano, viu, Marta? Olha, que legal. Antes de vir para cá, eu estou próximo a Sorocaba, chegou uma colega. E Araçoiaba da Serra, e como eu estava explicando para a Aline, eu vim com uma proposta nova aqui em Araçoiaba, numa associação de bairro, onde eu moro. Essa associação, os associados já estavam abandonando a associação, e eu vim com essa proposta de começar a fazer um trabalho com dança corporal, né? Enfim, e as pessoas começaram a retornar para a associação. Começaram a gostar da proposta, da dança e tal. E eu comecei em janeiro, dia 8 de janeiro, e tive que encerrar dia 15 de março. E durante esse período, eu consegui trazer 40 pessoas de volta para a associação. São mulheres da terceira idade, mas assim, com uma vitalidade, uma vontade de retomar a vida, esse trabalho corporal. Nossa, estava fazendo todo sentido na minha vida e na vida delas também, porque para mim foi assim uma mudança e eu me sentindo super feliz, uma energia boa, e passando essa energia boa para todo mundo. Isso começou a fluir, estava dando super certo, até que veio a pandemia e teve que ser interrompido. Então, eu fiquei muito triste, o pessoal também está muito triste. E aí a Aline estava até me explicando, né, uma maneira de estar retomando isso numa forma virtual, um trabalho online, mas para que o pessoal não fique parado, né, angustiado. Aí eu também, né, para mim não ficar angustiado. E aí eu resolvi fazer a pós em dança-terapia pela Unilê, que eu fiquei pesquisando todo esse período, desde que parou a dança, que eu tive que adiar por um tempo, eu continuei pesquisando. Aí falei, não, eu não posso parar, eu tenho que continuar estudando dança, eu tenho que buscar alguma coisa para fazer. Aí comecei a fazer a pós, né, pela Unilê. Fiz um curso de dança cigana pela Cruzeiro do Sul, então eu estou assim, pesquisando o tempo todo, né? Estudando também o Rudolf Laban, que é super legal, né? Para estar trabalhando com isso. Queria até saber se vai ter Laban no nosso curso. Legal. Então, parou aí, né? Agora eu vou ter que retomar de alguma maneira. Nós vamos ter, sim, parte de Laban dentro da nossa parte de práticas, né? Mas a gente não consegue se aprofundar muito dentro do processo, porque, assim, como a gente tem que falar sobre muitas coisas, imagina que quer falar sobre uma metodologia tão intensa em 6 minutos, sabe? São coisas, a gente não pode passar muito, porque senão a gente acaba... se vocês fossem fazer o curso de acordo com aquilo que eu gostaria de fazer, vocês iam fazer um curso de 3 anos, pelo menos, né? Mas a ideia é que vocês tenham o melhor conteúdo e que a partir dali, vocês, assim, identifiquem como inicia esse processo, e depois que você identificar várias metodologias diferentes, você pode falar assim, nossa, essa daqui foi bem interessante para mim, vou procurar e vou me aprofundar. Vou falar sobre Laban, vou falar sobre Feldenkrais, vou falar sobre Alexander, então a gente vai ver algumas coisinhas diferentes, mas claro que a gente não vai poder mergulhar muito profundamente sobre cada assunto. Vocês vão dar, inclusive, risada de mim quando vocês forem assistir a disciplina de práticas, vocês vão lembrar, porque nós gravamos a disciplina de práticas no meu espaço. Só que o meu espaço fica pertinho da avenida, então algumas vezes eu estava falando no meio da aula, e aí passava um carro, ou algum barulho, ou alguém vendendo
sei lá, tapioca, sabe? E a gente tinha que parar a gravação para poder reiniciar o conteúdo. Só que, nisso daí o nosso pensamento faz assim, ó. Vai ser uma disciplina bem interessante. Vocês vão dar risada de mim algumas vezes, porque eu não tenho a mínima noção de como é que vai acontecer essa edição. Ainda bem que a turma lá é boa para isso. Mas vamos lá. E de falar também que eu iniciei um curso com o Pio Campo, né? Método Maria Fuchs. Sim, se aprofunda, vale muito a pena. Eu comecei a entrar em contato com a metodologia da Maria Fuchs, eu devia estar com uns 19, acho, 18, 19. Eu comecei a faculdade muito cedo, eu comecei a faculdade com 16 anos. Quando eu fui para o terceiro ano na faculdade ainda, eu fui convidada para trabalhar com um grupo, tinha um colégio de surdos bem na frente. Aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, aqui nós temos, para cada região, nós temos uma escola municipal que atende a esse grupo. Então, tem a escola da Zona Leste, a escola da Zona Sul, uma para cada lado. E a da Zona Leste ficava exatamente na frente da minha faculdade. Então, eu entrei lá, eles falaram assim, Aline, para dar aula de dança para uma turma de surdos. Nossa, meu olho fez assim, claro que eu quero. Sempre trabalhei com dança e eu gosto muito de aprender, e dizer assim, nossa, ali vai ser o campo onde eu vou mergulhar no aprendizado. Só que foi engraçado que eu, assim como muitos professores, por isso que talvez alguns momentos dentro do curso de pós-graduação, vocês percebam que falam assim, nossa, isso daqui eu já sei, mas aqui tem um dedinho a mais. Isso daqui, às vezes vocês vão encontrar alguns conhecimentos, algumas camas comuns, sabe? Isso daqui eu já sei, vamos pro próximo. Mas que quando a gente vai trabalhar, quando a gente pensa num campo de profissionais que atuam com a dança, tem vários saberes diferentes, e de repente aquilo que você sabe, o coleguinha não sabe. Ele não teve aquela experiência, não participou daquele aprendizado. Então, imagina só, eu ainda estava em formação, eu entrei na turma, a escola estava repleta, eles levaram 53 alunos para a quadra, uma quadra aberta, porque a escola não tinha ainda um espaço adequado para dar aula de dança. Então, eu fui lá para organizar uma festa que eles iam ter. Eu tinha 53 alunos e o único sinal de Libras que eu sabia fazer era esse. Foi incrível, foi maravilhoso. E aos pouquinhos, a troca de conhecimento, porque eu fui pensando assim, eu não fiquei com receio de ir até lá, mesmo sem saber da linguagem, porque eu falei assim, olha, eu vou trabalhar com dança. A dança fala com o corpo. Eu falo com o corpo, eles falam com o corpo, uma hora a gente se entende. A gente acaba se entendendo. E aí, a gente foi aprendendo junto. Eu fui aprendendo tudo aquilo que envolvia da cultura surda, os cuidados com alunos, cuidados com o espaço, o que a gente precisaria ter no mundo ideal, o que eu precisava fazer para as adequações. Então, foi uma experiência riquíssima para mim. E no trabalho com a Maria Fuchs, acho que foi um desses primeiros contatos, né, que eu tive para poder, comecei a pesquisar, e o que eu acho bacana, e por isso que eu quis também propor esse fórum, porque eu tive aula de adaptada dentro da faculdade, a gente tem aula, né, a disciplina de atividades adaptadas, mas eu acho que os maiores aprendizados que eu tive da disciplina foi conversando com os professores fora da sala de aula. Foi quando a gente pôde trocar experiência sobre o que acontecia, sobre o que não acontecia. Então, eu estava buscando sobre a cultura surda. A minha professora, ela tinha um domínio muito grande sobre os cegos. Então, a gente ia trocando muita experiência, porque dentro do meu grupo, eu tinha alunos, claro, com deficiências múltiplas. Eu tinha aluno que tinha um baixo grau de surdez, né? Tá leve e tal, mas ainda enquadrou, então entrou lá na escola. Como eu tinha aqueles alunos que tinham outras síndromes adaptadas aí, junto no esquema do que acontecia de deficiências físicas, deficiências intelectuais. Então, os desafios que foram apresentados e o que eu pude aprender com essa experiência é indescritível. Indescritível. É só mesmo um bate-papo como esse nosso, só uma conversa para poder
interagir aí, poder trazer, para falar assim, olha, a gente precisa saber que a gente não está sozinho quando a gente passa dificuldade, sabe? Quando chega um momento desse, como a pandemia, né? Olha, a gente precisa adaptar. Tá, a gente vai tentar fazer da melhor forma dentro das condições que nós temos, mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que estar sempre disposto a fazer assim, olha, eu posso, senão a gente vai achar que a gente só vai poder trabalhar quando tiver a melhor sala, o melhor rádio, a melhor coisa. E às vezes, para você ter um encontro com o aluno, você só precisa ter, você não precisa nem da música. Se você tiver com seus alunos descalço, num campo, e tá ouvindo o vento, e tá ouvindo, e tá aberto para novas experiências, você tá abrindo a alma de alguém que de repente estava tão fechado a ponto de pensar em fazer besteira consigo mesmo, sabe? E aprender a tocar a alma de alguém não é tão fácil. Porque antes de aprender a tocar a alma de alguém, eu preciso entender da minha, né? A Elaine, como psicóloga aqui, sabe muito bem que antes de saber antes de saber interagir pessoas entre si, eu tenho que entender como é que se abriga esse coração, como é que eu vou conseguir trazer essa intelectualidade para perto. E existem, para fazer arroz não tem só uma receita, né? Existem várias formas de fazer isso, né? Muito bacana essa sua colocação, e agregando a questão dos idosos, né, nesse período que a Elaine chegou a comentar, que acabou tendo um afastamento e tal, o que eu percebo é que para lidar, que hoje eu lido mais com idosos do que com a população jovem. Alguns motivos pessoais me levaram para, eu gostaria de atender a todos, mas alguns motivos nos últimos anos, um dedinho quebrado, né, Aline? Algumas coisas assim, você vai adaptando, certo? Então eu percebo assim, o que a gente tem que ter com o idoso é só um pouco mais de calma. Simples. Por quê? Não queira que o idoso vá aprender da noite pro dia como é que usa esse aparelhinho aqui. Zoom, o que é Zoom? Então talvez a gente tenha que se doar um pouco, e aí parte o além educador, o além profissional, é o ser humano em primeiro lugar, no qual se precisar, particularmente ali, ó, você e ele, tá vendo? Agora aperta aquele botãozinho, isso, vai aparecer um negocinho assim, desenha se precisar. Eu tenho a minha avó, que ela tem hoje 87 anos, infelizmente está sofrendo de Alzheimer, mas anos atrás, quando ela ainda morava sozinha, independente, um controle remoto de uma televisão nova. Ela não sabia usar, ela preferia a televisão antiga dela, de tudo, que ela sabia mexer nos botõezinhos e tais. Eu vou, calma que eu vou te ensinar. Peguei um sulfite e desenhei cada botão para ela, com cores iguais e tudo, e explicando que é com letras garrafais. Então a gente só precisa encontrar o método. Qual o caminho, qual a linguagem fácil? É aproximar sempre a linguagem. E nunca infantilizar. O idoso não gosta de ser infantilizado. Ele é um adulto. O adulto é muito mais experiente do que nós somos hoje. E que um dia seremos. Certo? Então a infantilização do adulto é incômodo a eles. É óbvio que todo mundo gosta de ser mimado, não importa a idade, do pequeno ao mais velho, todo mundo gosta de ser bem tratado. Porém, eu acho que cabe mais a educação, o carinho, um bom trato do que a infantilização. Então a gente só precisa tomar cuidado para não beirar esse tipo de pecado, de infantilizar um idoso. Somente. Segue aí, gente. Obrigada. O que eu dou de sugestão, de repente, para esse período, eu falei com a Elaine agora há pouco, o que eu vejo de atendimento, eu dei para ela a ideia, assim, olha, durante o período que você teve de aula, você fez fotos, você fez vídeo, pensa de fazer um pequeno videozinho com uma música que marcou o grupo durante esse período, e coloca no Facebook, um exemplo.
Porque o Facebook é uma ferramenta que muita gente usa, né? Vou falar, acho que a maior parte das pessoas que eu vejo hoje, os jovens se apegam muito ao Instagram, mas o Facebook é um caminho comum para todos, né? Que muita gente tem mais facilidade de mexer no Facebook, até mesmo a população mais idosa mexe com facilidade no Facebook. Então, de repente, poder ver atividades que foram prazerosas antes, né, de iniciar a pandemia, rever essa coisa esse resgate mesmo de coisas que trazem valor e tudo mais, de repente abre espaço para que ela possa fazer uma sala de reunião pelo Facebook, falar assim, olha gente, vou ensinar vocês vão fazer assim, 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 vocês vão apertar essa tecla, tal, se precisar, sabe? Senão fala assim, ó, vou entrar aqui, a gente pode criar uma reunião para bater papo. A gente vai se ver. A gente vai fazer, sei lá, uma festa julina, a gente vai fazer um encontro X, a gente vai fazer a festa do sol, não sei. Mas a gente vai fazer o encontro para poder ficar junto, para mostrar que a gente se importa um com o outro. Eu acho que o que a pandemia mostrou para a gente, eu acho que o número grande de pessoas que acabou tendo esse momento de pandemia como um momento muito perturbador, é que ao longo da nossa vida a gente tem o hábito de ir suprimindo algumas emoções. A gente vai suprimindo algumas coisas que são importantes pra gente, mas a gente passa por cima e aí a gente vai voltando à rotina. A gente coloca a rotina como desculpa para não cuidar disso, né? Não sei, ao meu ver. Então a gente permite que a rotina, porque eu tenho que trabalhar, eu não vou cuidar dessa mágoa, porque eu tenho que trabalhar e fazer esse monte de coisa, eu não vou dizer para a pessoa X ou Y que, olha, você não deveria ter agido dessa forma, a gente pode reatar outros laços de outras formas, e não explodir, né? E aí o problema é que a gente só vai acumulando, e de repente quando a gente está sozinho com a gente mesmo, o problema nem é aguentar o monstrinho do colega, o problema é aguentar o meu, né? Porque o meu vai estar comigo o dia inteiro. E parte do trabalho da dança-terapia é justamente isso, a gente começar a se reconectar, né? E a forma com que eu acho que a gente tem para poder fazer isso, ela é incrivelmente ampla. A dança-terapia hoje, eu acredito que ela inicia o trabalho de um atendimento voltado ao relacionamento interpessoal, onde a gente pode fazer o relacionamento, onde eu vou mostrar para o aluno como ele pode compreender melhor seu corpo. Eu vou mostrar para o aluno como ele pode sentir melhor o seu corpo e fazer com que ele funcione melhor. Eu posso fazer com que o aluno, na verdade, trazer pílulas de compreensões para eles. Ele vai pegar o quanto ele consegue, porque esse é o caminho da aprendizagem. Mas eu acho que futuramente, por exemplo, com o caminho que a gente está tendo agora com a pandemia, a gente pode encontrar, por exemplo, imagina o que seria alguém que é do mundo da dança. Você pega alguém da área da tecnologia, você pega alguém da área da medicina, o quanto a gente pode criar, de repente, de mecanismos, porque assim, a pessoa da dança, eu vou poder falar, por exemplo, das adaptações do corpo de um cadeirante. De repente, é daquilo que eu entendo de uma necessidade, e aí eu entendo por quê? Porque eu tenho contato direto com a pessoa e com os seus familiares. A gente precisa aprender a ouvir quem está perto, né? Aprender a ouvir os familiares que estão perto também. Para criar, de repente, algum tipo de mecanismo, aplicativo, alguma máquina, alguma coisa que possa me trazer condições de melhorar aquela qualidade de vida, de melhorar a qualidade de movimento, de minimizar efeitos de estresse físico, de comprometimento físico que a gente vai tendo, de desgaste ao longo da vida. Então, eu imagino que o nosso campo, ele não está voltado apenas à didática do dia a dia aluno, né? A gente precisa se inteirar, assim, mais dentro do campo acadêmico, para que a gente tenha, dentro dos nossos saberes, a gente possa conseguir trazer mais pessoas e fundamentar possibilidades novas dentro da nossa atuação, né? Então, aquilo que todas... Eu recebi aqui materiais, eu tive uma aluna da turma, acho que chama Daisy. Daisy, se você estiver assistindo depois, um beijinho para você.
ela tem uma formação incrível. Eu, se pudesse encontrar com a Deise, eu ia falar assim, Deise, cria alguma coisa voltada à dança-terapia para criança, porque o conhecimento dela é enorme. E não tem nada no mercado específico voltado ao atendimento à criança. E quando a gente fala de atendimento à criança, a Marta deve aí atender junto comigo, porque também pega esse público, também tem essa formação, o que você pode agregar de conhecimento para o público infantil, de educação. Imagina só o que seria se a gente tivesse tido na escola o conhecimento de todas as capacidades do corpo, se a gente tivesse tido uma educação somática para entender como é que meu corpo funciona e como ele seria mais eficiente se eu usasse de forma X ou Y. Ó, fazendo assim eu uso muita força, fazendo assim não, eu estou usando alavanca. Se eu fizer... Imagina só a qualidade de vida que a gente teria, o quanto menos de preguiça a gente teria, porque de repente algumas pessoas deixam de fazer algumas coisas porque aplicam o esforço errado. Então, esforço errado, aquilo já vai ter um desgaste maior, então eu prefiro nem fazer. A gente acaba agregando outros valores dentro da nossa sociedade, a gente começa a trazer outras formas de viver dentro do nosso caminho. Então, acho que essa daí é uma possibilidade que eu vejo, dentre inúmeras que de repente a gente pode fazer. Ainda não se sabe de muita coisa voltado ao campo da dança-terapia, voltado ao campo online. O que será que é possível criar? Como seria possível atender? De que forma seria possível atender? Grupos pequenos? Vou fazer um curso fechado para vender na internet? Eu vou fazer... Isso daqui também precisa... Isso, como o nosso ganha-pão, ele precisa ser respeitado. De que forma com que eu vou fazer que isso daqui realmente traga o meu sustento? Porque a gente da área da dança sabe muito bem o quanto de favores nos são pedidos, mas os favores não nos pagam as contas, não é mesmo? Então a gente precisa fazer com que a nossa atividade, ela possa atribuir valor para a nossa vida e agregar para a vida de todo mundo. É um ciclo virtuoso, né? É um ciclo onde todo mundo agrega. Quer falar alguma coisa, Elaine? Eu queria agradecer a contribuição da musicoterapia dentro da proposta da dança-terapia, que foi, assim, maravilhoso, né? As aulas de musicoterapia. Eu acho que para qualquer curso que envolvesse dança, tinha que ser obrigatório aprender a questão da musicoterapia. A professora Vivi está aqui com a gente. Vivi, você quer falar com a gente um pouquinho? Gratidão. Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu amo música e eu amo terapia, e juntar as duas coisas é incrível. Gratidão. Por nada, foi um prazer enorme. Eu concordo com você, eu acho que a musicoterapia, a música deveria estar dentro das faculdades de graduação, e não só na pós-graduação. A gente está falando de uma clínica. Eu trabalho com clínica, eu atendo pacientes, e eu uso a musicoterapia, eu sou, além, né, de musicoterapeuta, eu trabalho com música no seu geral, e eu uso a musicalização infantil, e eu vejo a necessidade de ter isso na sala de aula para graduação, né? Os professores saem com essa defasagem para poder dar aula, e em todos os sentidos, não só na educação formal, né, na educação básica, mas mesmo em salas, né, a gente vê muito professor de música que não faz musicalização infantil, eles fazem uma recreação, ou eles fazem uma aula de música com violão e voz, isso não é musicalização infantil, né, assim como as aulas de dança, a gente precisa ter um começo, um meio e um fim, a gente precisa saber da onde eu estou partindo, para onde eu quero chegar. Né, e isso na terapia, ela precisa acontecer também, eu preciso ter o meu protocolo para saber de onde eu estou partindo, como esse paciente chegou para mim, como esse aluno chegou para mim, né, como que eu posso levar a terapia para dentro da minha sala de aula, né, por mais que você não vá levar a clínica para a sala de aula, mas o olhar clínico eu tenho que ter, né, e isso a música nos dá essa possibilidade, né. A dança nos dá essa possibilidade de ter esse olhar um pouco mais aguçado, e não só o olhar acadêmico,
né? O olhar da aprendizagem naquela coisa acadêmica do português, do matemática. Não, mas expandir, né? Expandir para além das paredes, expandir para além das fronteiras. Porque se eu consigo bater o olho numa criança e ver que ela está andando na pontinha do pé, ela está correndo na pontinha do pé, isso já me dá um trim, eu já tenho que acender a minha lanterna. E por que essa criança está correndo desse jeito? Né, uma criança, essa mesma criança, vou pegar o exemplo dessa mesma criança, está na pontinha do pé, está correndo na pontinha do pé, você dá um instrumento para ela, e eu falo até de instrumento reciclável, você dá um chocalho, pede para ela bater 3 vezes na musiquinha, é um tempo de 3, essa criança não para de chacoalhar, ou ela pega esse chocalho e usa esse chocalho de uma outra forma que não seria uma forma correta. Então isso me dá, né, me acende as lanternas, então vai para além da sala de aula. Então esse curso tem sido muito bacana, eu acredito que não só para vocês, mas para a gente que está do lado de cá, né, montando as apostilas, tendo reunião, conversando, e trazendo possibilidades, né, esse curso me possibilitou levar também a música para o meu processo clínico, não só como a musicalização, mas ter esse feeling de sentir o meu paciente através de um exercício da musicoterapia. Então isso é muito legal, e agrega aí muito nos exercícios de dança, né, é muito fácil de você agregar os exercícios da musicoterapia na sua prática de sala de aula, né, você percebeu que a turma chegou, é uma turma, sei lá, de 10 alunos, e eles estão meio borocochô, né, tem 3 ali que você percebeu que está meio depressivo. Então, por que não fazer um trabalho diferente nessa aula, né, ao invés de ser uma aula formal, por que não? E abrir esse outro olhar para a clínica também, né, não só como o professor que vai viabilizar um aprendizado, mas também um professor que vai viabilizar essa qualidade de um equilíbrio no estado emocional, né, de trazer um equilíbrio para a pessoa. Eu tenho pegado muitos pacientes desequilibrados, com depressão, com ansiedade lá em cima, e são os exercícios que têm ajudado eles a se equilibrar. E mesmo via online, a gente tem trabalhado muito com pacientes online, e assim, são os exercícios de respiração que eu dei lá para vocês, são os exercícios de meditação, são os exercícios de recriação, aquele do desenho, gente, vocês não têm noção, aquilo é milagroso. Usem esses desenhos, sabe, põe a música, faz esse equilíbrio com o pessoal, inclusive pra gente, né, quando a gente estiver meio fora da casinha, vale a pena fazer esse exercício para a gente se equilibrar, o exercício de respiração, eles funcionam assim, faz milagre. Então eu concordo com você, eu acho que a musicoterapia tinha que estar mais presente nas nossas vidas. É isso. Atrelado, né? Tem que estar atrelado com a dança. Sim, tem que estar atrelado. E como bem a Vivi colocou, por exemplo, quando ela consegue observar que tem aquele aluninho que está na pontinha do pé, por que ele está naquela condição, o quão é importante, aí adentrando na minha disciplina, conhecer as partes do corpo e como ela se compõe e como ela se movimenta, como tudo isso é gerado. A Marta talvez já venha com base disso, por termos a mesma formação, também venho da educação física, permaneço nela até hoje, é muito importante. Talvez na psicologia não tenha tido, ou em outras áreas que a gente bem sabe que quem trabalha com dança nem sempre é um profissional da área da saúde, né? Nem sempre tem a formação em educação física ou fisioterapia. Enfim, o quão é importante você conhecer essa estrutura mecânica e química da gente para que tudo isso seja realizado, né? Não só um ser pensante, mas um ser que se movimenta, que interage, enfim. Então, eu acho que é bem bacana a forma como a Aline conseguiu estruturar o curso. Marta, talvez você veja um pouco do mesmo, sabe? Mas com alguns alertas, um despertar mais para o movimento. Não vai ser um curso, uma disciplina tão específica, transformando pessoas experts em anatomia, tá?
é uma abordagem para que desperte o olhar para aquilo, te chame atenção para aqueles componentes que são tão importantes, ok? Não vai dar para, se a gente fosse trabalhar a anatomia toda, a gente teria que ter uns 2 anos de curso aí para dar conta de conteúdo tão extenso que é, porque nosso corpo é muito complexo, é uma máquina perfeita, muito complexa, são muitos sistemas sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, seria impossível, num curso de 40 horas da disciplina, destrinchar todo um conteúdo gigantesco que é. Pelo menos uma boa pincelada, transformando numa paisagem bonita no final. Tá jóia? Fazendo uma analogia. A sua voz aí, quem gostaria? Eu gostaria de falar, aproveitando que você falou, professora Lúcia, acredito assim, que todas as experiências, elas sempre trazem coisas muito novas para a gente, como a professora Aline colocou, né? Então, às vezes a gente vai ver o mesmo assunto ou o mesmo conteúdo, mas tem um enfoque diferente, ou tem um detalhe ali que vai nos chamar a atenção, e vem para complementar aquele conhecimento que a gente já tinha, né? Então, eu já depende do prisma, né? Exatamente. Qual prisma você está enxergando, né? É um outro olhar, né? Eu gosto sempre de pensar que os nossos olhares, eles vão melhorando, né? A partir do momento que a gente vai adquirindo novos conhecimentos. Então, eu já vi várias formas de abordagem da anatomia, né? Na educação física, na dança, no Pilates, né? Com o Ivaldo Bertazzo, ele já mostra outra coisa. Então, cada vez que você vai aprendendo um pouco mais, você percebe o quanto existe ainda para você aprender, o quanto ainda tem, por exemplo, dessa anatomia do corpo, né, para você enxergar, para você olhar. É como todo conhecimento da humanidade, na verdade, né? É como a nossa cabeça, o nosso cérebro, a gente não usa toda a capacidade que nós temos, nós estamos, né, a cada século, a cada milênio, não sei, a gente consegue aumentar um pouquinho mais, né, dessa área trabalhada. Então, eu acredito que é isso, eu tenho certeza, e eu já ouvindo vocês aqui, eu tenho certeza que, com certeza, eu vou estar somando mais ainda com o que eu já estou trazendo, né, e eu espero também estar trazendo mais coisas para compartilhar com vocês também. Eu acho que esse é o caminho, né? Muito bacana, não sei para vocês, mas o meu grande encantamento na área da saúde é exatamente por não ser uma ciência exata. Que a cada dia ela se transforma, né? A cada dia se descobre. Tá aí, essa pandemia é um exemplo disso, gente. Quem conhecia? O que se sabe desse vírus, né? Se tem remédio, não se tem vacina, não se... Enfim, essa eu acho que é a grande magia da área da saúde. É esse encantamento de não ser algo exato, 2 mais 2 são 4, essa coisa rígida, fechada. Tudo bem, olha só. Percebi aqui que chegou a Elizabeth, uma das nossas alunas também do curso. Elizabeth, se você puder dar um oizinho aqui pra gente. A gente não vai estender muito hoje o nosso primeiro encontro, né? Para nosso estágio chegar assim por 2 horas. A gente vai ficar mais uns minutinhos aqui. Mas se a gente puder conhecer um pouquinho de você. Tudo bem, Elizabeth? Como vai? Bem, vou bem. Desculpa entrar atrasada. Eu tinha outra coisa agora. Bom que conseguiu entrar. Consegui. Eu estava muito ansiosa, né, por esse encontro. Não trabalho na área da dança, mas eu fiz muita dança, balé, jazz, e tenho muito interesse em estudar. Eu gosto de estudar. Então, é mais, assim, pela informação, pela curiosidade mesmo. Seja bem-vinda, Elizabeth. Obrigada. Então, estávamos conversando até agora há pouco sobre possibilidades. A ideia de repente a gente pode combinar a cada tempo, tentar fazer algum encontro desse virtual, mas assim, para que a gente junto consiga ir agregando valores, para que a gente consiga ir agregando conhecimentos e percebendo novas possibilidades. Então, quando a gente vê uma pandemia dessa acontecendo,
onde muitas vezes, eu, por exemplo, eu voltei às minhas atividades presenciais nessa semana, que foi, em São Paulo, foi liberado na semana passada, a volta das academias, né, mas eu voltei apenas nessa semana, depois de 4 meses fechado. Apenas com atividades online, tentando se reinventar de maneiras diferentes. E uma coisa que eu percebi, chegou um momento onde eu precisei me afastar do excesso de atividade online e de entrega a computador, e porque tudo voltado à máquina. Então, até uma brincadeira que eu faço durante o curso, gente, para quem tem TDAH, esse monte de live, esse monte de produção aqui, essa telinha iluminada na minha cara é terrível. Eu preciso de um caderninho do lado para ir anotando as coisas que eu preciso falar, senão eu vou esquecer de tudo. Não, passa um barulho, acontece alguma coisa, eu preciso parar a gravação, eu preciso voltar para o meu eixo para poder seguir uma linha de raciocínio. Mas eu vejo que é um momento onde a gente, como eu vou falar assim, como produtoras de conhecimento em dança, como formadoras de opinião e quem vai fazer expandir, a gente tem que entender que esse campo que a gente está agora, que vocês estão emergindo, ele é um campo acadêmico que ele precisa de pesquisa, ele precisa, e quando eu falo de pesquisa, vocês não precisam de repente falar assim, não, mas eu vou ter que escrever artigo científico disso, enche o saco, não gosto, não sei o quê. Não, se não é esse o caminho do artigo científico que você gosta de produzir, existem outros campos que você pode produzir, mas que a gente não deixe de produzir. De repente, aquela célula que ficou lá incomodada, aquela ideia que ficou lá de, nossa, eu sempre acreditei que a dança poderia ser executada dessa forma. E quem te falou que não pode? E quem que te falou que não pode ser visto? E se alguma coisa que você fez não deu certo? Poxa, que bom que você pôde aprender com aquilo. Como que você vai fazer para que aquilo dê certo? Né? Então, assim, na escolha dentro da grade do curso, quando a gente coloca a parte de psicologia, nossa, como é que eu vou atender aquele meu aluno que de repente chega mais irritadiço durante a aula? Eu vou dar um exemplo, uma amiga minha saiu uma vez de uma aula de dança terapia, né, ela estava fazendo aula de biodança, e aí, no final da sessão, ela falou que a sala inteira saiu de lá chorando, desesperada, tal, e que a aula foi ótima. E eu falei assim, gente, será que foi ótima mesmo para todos? Porque se eu trabalho alguns temas, eu tiro uma casca e eu deixo que o aluno resolva aquela casca sozinho, o quanto eu posso garantir que o aluno tem capacidade de mexer com aquilo? É que nem, eu estava conversando com a Lúcia há pouco tempo atrás, é que nem esses coaches que aparecem agora na internet, que, pode ir, Lu, beijinho para você, depois a gente se fala. Os coaches que às vezes para vender um determinado curso, vai falar assim, olha, então, você vai fazer isso para ficar bom. Aí a hora que ele tira todas as feridas, deixa a pessoa na carne e fala assim, então, você quer melhorar isso? Faz meu curso. Exatamente. Vem ocorrendo com muita frequência na internet nesse período, gente. Muita mesmo. E a pessoa fica lubridiada porque ela fala, gente, a solução dos meus problemas. Fica encantada. Só que o cara só arrancou a tua casca e não te ajudou a curar a ferida. E aí você vê aquele valor estratosférico e fala, poxa, mas a gente está num período que tem que conter e não gastar, né? O gasto tem que ser inteligente. E como é que eu vou gastar com isso aqui agora? Irresponsabilidade, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. Mas, enfim, tem aqueles que não concordam. Meus amores, eu vou precisar me ausentar. Eu já havia dito ali para a Aline. Eu agradeço a companhia de todas, um prazer. A matéria ainda vai vir mais para frente, ok? Espero encontrá-las em breve e trocarmos bastante ideias, dúvidas, o que tiver. Se tiver difícil entender conteúdo, manda mensagem. Vamos manter a comunicação, ok? Prazer, professora, conhecer. Prazer foi meu, gente. Prazer foi meu, tá? Conhecer a todas. Um grande beijo, minhas amigas. Fiquem com Deus, um bom fim de semana a todos. Sim, quem me chama? Beijo, vai com Deus, amiga.
Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, até. Eu vou puxar o feeling aí da Lúcia e eu vou além. Para mim, não é só irresponsabilidade. Para mim, é usar o uso de uma profissão indevida. Porque o coaching não é um psicólogo. Ele não pode mexer na ferida de ninguém. Nem ele, nem nós como professores, não podemos. Porque isso não é da nossa área, não é da nossa alçada, nós não temos formação para isso. E ainda que tivesse, se ele está fazendo serviço de coach, ele não pode estar fazendo serviço de psicologia, porque são duas coisas diferentes. Então, mexer no emocional de uma pessoa, só o psicólogo pode mexer, porque é ele que vai saber tratar depois. Então, cutucar o emocional de uma pessoa, né, e não dar depois o suporte, isso é muito perigoso. Isso vai trazer um turbilhão de emoções e é um perigo muito grande para a vida da pessoa. Então é uma coisa que a gente não pode brincar. E se eu vejo alguém que não é psicólogo fuçando e mexendo em coisas, se é meu amigo, eu dou bronca na hora. Eu falo, não, pode encaminhar porque não é a sua área, né? E eu sou de clínica, eu atendo já faz anos e assim, faço estimulação neurocognitiva, mas eu não trabalho com emoções, eu não trabalho com mudanças de comportamento, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, onde eu indico e onde a gente faz esse trabalho inter, porque não é a minha função. Eu trabalho direto com alguns psicólogos que fazem o acompanhamento e me encaminham as pessoas para fazer estimulação cognitiva. E assim, eu já deixo bem claro, eu não mexo com emoções, eu não vou cutucar, e se eu cutuco é para trabalhar a reprogramação cerebral, e não essa parte emocional, que são duas coisas bem diferentes, né, e a gente como professor, a gente precisa ter isso, né, se você vai cutucar, você tem que ter uma bagagem, você tem que ter uma formação, e tem que saber como aliviar aquela pessoa depois. Não adianta cutucar e largar a ferida aberta, né, igual aconteceu com a amiga da Aline. Eu achei errado, super errado. Quer dizer, a pessoa aflorou os sentimentos e as sensações na pessoa e mandou o povo embora para casa desequilibrado? Oi? Né? Vamos equilibrar o povo, não pode. Eu fico muito revoltada com essas coisas. Me dá um ranço. Eu acredito que a disciplina da professora Sheila, pra gente que não tem a psicologia, assim como a Elaine, ela vem abrigando justamente isso, porque a abordagem da psicologia, como a Sheila apresenta, ela é totalmente voltada à pessoa, ao atendimento à pessoa como as suas necessidades, como indivíduo único, não vendo apenas a necessidade assim do eu preciso resolver o coletivo, como às vezes a gente acaba vendo, a gente como professor, né, você está dando aula para um grupo, você tenta resolver, você tenta dar uma chave para todo mundo, só que nem todo mundo resolve com a mesma chave. Né? E esses desafios do como criar mecanismos para que as pessoas elas saiam do ponto A para chegar até o ponto B que eu quero, e como elas vão construir esse caminho de forma saudável, como ela vai conseguir, eu gosto muito de usar caminhos onde a gente reflita, mas onde a gente sempre consiga sair com uma determinada leveza daquela atividade. Não que a gente não possa aprofundar e criar alguns estados, assim, alguns pontos que às vezes incomodam algum tipo de coisa. Não que a gente tem que só tratar a aula como florzinha, mas a ideia do como nós vamos abrigar o nosso aluno, eu não posso trazer um atendimento, eu não posso tratar daquilo que não me compete. Então, se para mim se tratar do corpo, e a gente precisa valorizar mais o corpo, né? Quando eu falo na disciplina que a ideia de Platão ainda, né? Poxa, que a ideia, ela vem do mundo sublime, e o corpo do mundo, né? Onde tem uma diferença aí do material que não é tão elevado, que não é tão... Quando a gente começa a dar respeito a cada coisa, quando a gente começa a cuidar da natureza, a natureza que nós somos, que o meu corpo funciona diferente do corpo da Vivian, que funciona diferente do corpo da Marta, que funciona diferente do corpo da Beth, cada uma vai ter um jeito de funcionar, cada uma vai se ver de uma forma diferente. Quando a gente começa a ter esse sistema, e para o professor, esse olhar, ele não vai funcionar assim, ó.
Então, imagina só que para Elizabeth, quando ela começar a dar suas primeiras aulas de dança, esse olhar, ele vai começar a ser educado, você vai ter o conhecimento teórico, mas o como perceber o aluno, ele vai acontecer ao longo do tempo, porque você conhece o teórico sobre a disciplina, mas você não conhece o real daquela pessoa, o que são universos diferentes, né? Não tem fórmula de bolo para todo mundo, você vai ter uma forma que pode ser mais acessível, de repente, para o público infantil, coisas que podem agregar ao público mais idoso, coisas que podem agregar a pessoas que têm depressão, e claro que tem coisas que podem facilitar o acesso, mas é aí que vem a historicidade de vocês, o que vocês já construíram que vai transformar esse caminho possível. Então, eu imagino assim, que dentro da história da Marta, ela tem um campo dentro da dança, onde ela já teve as suas experiências pessoais, então, tudo aquilo que ela viveu, aprendeu, viu de certo, viu de errado, já está dentro dela. Na hora que ela for aplicar, ela não vai aplicar aquilo que deu errado, que ela percebeu que funcionou errado com ela, ou com alguém do grupo. Algumas formas de falar que, por exemplo, a gente, todas nós aqui somos de um tempo onde a dança era tratada apenas para rendimento físico. Quando se falava em dança, você já pensava num bailarino profissional. Você já pensava numa coisa que tinha que começar criancinha, e que tinha que ser magrinho, e que tinha que ser isso, e que tinha que ser aquilo. Hoje nós estamos falando de pessoas reais, trabalhando com corpos reais, e que quando começo a estudar, por exemplo, uma disciplina como a de anatomia, eu vou começar a entender o sentido da fibra para que, nossa, então agora na hora que eu for propor determinado movimento, eu vou pedir para o aluno sentir de tal parte a tal parte das costas determinado gesto. Então, eu vou trazer uma consciência diferente para o aluno para que ele entenda como o seu próprio corpo funciona. Que ele não vai só dobrar o joelho. Como que ele vai fazer esse mecanismo de dobrar o joelho para encostar a mão no chão? Ele tem que sentir que grupo muscular, aonde que ele vai jogar a transferência de peso. Então, existe uma série de coisas a se agregar. Eu quero trabalhar danças circulares. Se eu trabalhar danças circulares sem entender de musicoterapia, o que eu vou conseguir dessa sessão? Como é que eu vou conseguir escolher a música ideal? Como é que eu vou fazer com que o aluno, mesmo que seja para trabalhar ciranda, onde ciranda você vai fazer os movimentos, né, voltados como se fosse as ondas do mar, é uma dança deliciosa, dança mais coração, uma paixãozinha que eu tenho. Então, imagina só como fazer a aplicação disso sem entender da música, sem você conseguir fazer com que a música, que pode ser a parte que traduz os nossos sentimentos, mas que não somos nós que dizemos, é alguém que está dizendo por mim. Por isso que eu escolho determinadas músicas que, de repente, podem agregar determinado sentimento a uma atividade. Então, eu espero que, de verdade, a escolha dos temas aplicados nas aulas, a forma com que a gente pode trabalhar daqui para frente, a gente não fica aqui apenas numa célula de alunos que a gente se conheceu e daqui a pouquinho dispersa, cada um vai para o seu caminho. A gente pode fazer aqui uma rede de conhecimentos, né? Então, imagina assim, se de repente, aonde a gente, aqui como uma reunião de professoras, a gente tem ideias aqui de construir cursos diferentes e propostas diferentes, o quanto a gente pode agregar de valor aí dentro do conhecimento de cada uma. Espero que a gente aí, em breve, tenha novas ideias e novas propostas a partir desse pontapé daqui do nosso curso. Vocês fiquem à vontade, podem falar também, que eu falo bastante, viu? Deixar a pessoa falar aqui para todos sempre. De repente, não sei, um próximo momento poderia ser o de estar falando sobre uma experiência que deu certo, né, trabalhando com algum tema dentro da dança, por exemplo, que cada um talvez, ou quem tenha, né, essa experiência, ou fazendo, ou sendo orientador, ou focalizador, não sei como chamaria, ou sendo a pessoa que participou também, né, participou de algo assim que foi marcante, que foi interessante, que a gente pode estar discutindo alguns pontos que são convergentes, né, ou divergentes também. Sim, sim.
Tudo faz acrescentar, né? Eu acho que é uma ideia. A gente podia, de repente, marcar um novo encontro daqui. Eu vou perguntar para o pessoal, porque primeiro eu preciso pedir autorização lá para o grupo da Unileia, antes de fazer novos agendamentos, mas provavelmente a gente não encontre problema com isso. E a gente pode ir fazendo pequenos encontros para trocar ideias. De repente, a gente pode marcar uma aula aqui pelo Zoom, onde a gente possa, olha, o dia de hoje, de repente, a Marta dá uma aula, ou então, olha, hoje eu vou falar sobre tal prática, a gente vai fazer tal coisa, super válido. Uma outra coisa que eu não tive condições de colocar dentro do curso, por ter aquele tempo que eu falei para vocês, e que se vocês se interessarem, a gente pode falar depois, na parte de empresarial, porque dentro do grupo nós também temos algumas pessoas que têm os seus próprios estúdios. Então, como fazer o seu plano de negócio, como organizar uma escola, como fazer essa parte mais administrativa também, porque também é válido. A gente não pode ocultar saberes, a gente tem que... Interessante. Também é importante. Mas aí eu fico a critério de vocês. Vocês já têm meus e-mails, vocês podem mandar quantas sugestões de fórum vocês quiserem. Certo? Valeu, professora. Obrigada, então. Vou agradecer a todas vocês, Marta, Elaine, Vivi, Elizabeth, por terem vindo aqui. A Lúcia, que já precisou sair, já agradeci. Mas a todos vocês que agregaram aí ao nosso curso, vocês que não puderam participar, que eu deixo aqui esse vídeo gravado para que vocês possam assistir. Se tiverem interesse de ver algum tema para debate, se quiserem ver algum novo tema para fórum ou alguma aula prática de alguma coisa, deixa a sugestão para mim lá no e-mail e a gente vai conversando agora via e-mail e ir preparando aí os nossos próximos encontros. Meninas, é um prazer conhecê-las, viu? Desejo muito sucesso para a carreira de vocês. Prazer, professora. Só por, assim, curiosidade, a procura no curso de pós-graduação em dança-terapia tem muitas alunas, um número pequeno, como que... Olha, é um curso que tem crescido, eu não imaginava que a gente teria o número que nós chegamos a atingir agora nesse mês, agora num período curto de tempo, porque nós abrimos a primeira turma, se eu não me engano, é de fevereiro. Então, a gente já, aos pouquinhos, e tem entrado mais interessados. Então, assim, acho que até a ideia de ter deixado aquela playlist dentro do YouTube lá do Cadernos da Dança, para que vocês possam acessar, porque ali vai ser alimentado o tempo inteiro. Então, mesmo que vocês concluam o curso e a gente encontre, de repente, a gente faça alguma melhoria, alguma adaptação no material, alguma coisa, lá para aquela playlist a gente vai continuar alimentando vocês aí, enquanto vocês tiverem interesse de descobrir novas coisas. Legal. Aí eu coloquei vídeo demais. Por isso que eu preferi adiantar, aproveitando que a metodologia da aula da Lúcia precisou ter uma pausa agora esse mês, eu falei assim, já vou passar agora, porque são mais de 60 vídeos naquela playlist, e eu não paro de colocar coisa ali. Então, assim, melhor já ir adiantando, porque daí quando começar a disciplina, elas vão assistir os vídeos, vão ler aquilo ali, vai fluir muito mais fácil. Vai rolar muito Ótimo. bem. Mas eu acredito, olha, falando no pós-pandemia, eu acredito que o nosso campo, se a gente tiver duas coisinhas, a gente precisa, além do conhecimento básico, claro que isso daí vocês já estão adquirindo através do curso, mas se a gente tiver um olhar especial para entender quais são as necessidades da nossa região, das pessoas com que a gente conhece, se a gente tiver um olhar atento e saber transformar isso também com o cuidado de negócio, eu acho que vocês podem ter um campo interessantíssimo, porque assim, a pandemia, ela fez as pessoas encontrarem com os monstrinhos delas. A dança, ela traz a reconexão e ela arruma esse armário de emoções. Ela traz esse lugar mais confortável para a gente. Então, eu acredito que se a gente educar o nosso olhar, a gente pode ter uma forma de criar bons negócios e prósperos negócios, inclusive, porque eu não sei como vai ser ainda
nova contratação de pessoas pelo NEPIC, se vai abrir concurso, se não vai, porque a gente está vendo que o governo está estrangulado nesse momento com oferta de recursos para N setores afetados pelo Covid. Então, nesse primeiro momento, a gente pode acreditar que pode ter, mas também pode ser um setor que precise de um pouco mais de pausa aí para imaginar novos editais, novos contratados aí pelo sistema do SUS. Mas nada impede que vocês possam entrar por outras vias, né, oferecendo em outros espaços, sejam eles presenciais ou virtuais. É aquela coisa, é educar o olhar para perceber qual é a maior necessidade do momento das pessoas que estão próximas. Se a gente começar a olhar para quem está perto, a gente participa de núcleos da sociedade, né? A gente participa de micro-sociedades. Ela reflete aquilo que acontece no geral. Não vai ser muito diferente daquilo que as crises emocionais, as crises existenciais que vão estar dentro desse grupo, as crises de percepção consigo mesmo, sendo física ou sendo espiritual, emocional, elas estão próximas da gente o tempo inteiro. Como a gente pode fazer o bem para os outros, sem, claro, tornar isso daí uma forma de exploração, como a gente estava vendo aquele exemplo que ela estava contando com a Lúcia agora há pouco, é uma forma de fazer com que a nossa semente do bem chegue para mais corações. E que isso também, assim da mesma forma com que a gente abençoa, a gente possa também ser abençoado através do retorno financeiro e através, claro, do aprendizado daquilo que retorna dos alunos. Porque a gente nunca é só professor, a gente é professor e aluno, a gente está sempre falando e aprendendo um pouquinho de cada coisa. Tenho certeza que vocês vão poder colher bons frutos daqui para frente e dividir com eles por aí, ok? Vou então agora fazendo os meus agradecimentos a todas, encerrando por aqui essa reunião, perguntando se mais alguém quer falar alguma coisa para encerrar. Só agradecer, professora, o encontro foi muito bom, né? É bom a gente se ver, se enxergar. Eu acho que, principalmente nesse isolamento social, é onde a gente está conseguindo essa conexão agora com as pessoas, né? Então, eu gostei muito de ver vocês e de conversar com vocês aqui. Nós também. O meu. Laine, quer falar alguma coisa? Eu estou em constante aprendizagem para poder aprender com essas novas ferramentas e poder utilizá-las, né? Porque agora é só através dessas ferramentas mesmo, se eu quiser desenvolver um trabalho, porque de outra forma não tem como. Então, eu vou tentar. Hoje mesmo aprendi aqui colocando o nome, que eu não sabia onde, né? Que eu estou aprendendo ainda, gente. Eu vou tentar fazer depois algum tipo de material ou algum tipo de aula, subo lá para a playlist lá do Cadernos da Dança. Eu vou tentar montar alguma coisa pensando em facilitar como gravar um vídeo, como aplicativos que podem ajudar vocês para fazer esses videozinhos curtos, como montar um roteiro, porque isso daí não tem como a gente colocar, não faz parte do curso de dança terapia, isso daí é uma coisa extra, mas que nesse momento, de repente, pode agregar alguma coisa no trabalho de vocês. É muito útil. Fazer alguma coisinha, aí eu divido com vocês. Vai ajudar muito. Super útil, professora. Muito, vai ajudar muito. Hoje em dia tem uma série de ferramentas, inclusive gratuitas, que facilitam muito o nosso trabalho, como deixar um template bonitinho numa apresentação, algumas coisas que de repente pode acabar valorizando. Uma coisa que eu já dou de dica para vocês é assim, nas redes sociais de vocês, além de ter o seu perfil pessoal, procurem montar um perfil profissional. Para poder falar do seu trabalho, mas assim, que fique voltado apenas ao seu trabalho, para que quem quiser saber do seu trabalho, te procure por lá, que seja apenas coisas voltadas às coisas do seu trabalho, que acho que fica mais fácil para você direcionar e também ter um pouco mais reservado aquilo que é da sua vida pessoal, sabe? Então, fica aí uma dica, mas a gente continua conversando
A gente continua conversando aí depois, então, pelo e-mail. Vocês têm aí meu contato. Acho que lá no próprio material da Unileia tem meu telefone. Se não, pede no e-mail, que eu mando por lá também. A gente pode ir trocando conversa aí sempre que precisar, tá bem? Estou aqui para vocês, para aquilo que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada também. Meninas. Beijo. Tchau, gente. Bom final de Tchau, semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo.